Hoje eu vou compartilhar com você a minha história de superação. Desde criança eu sempre estive acima do peso. Sempre tinha que ir a médicos, buscar ali ajuda para poder emagrecer. A minha mãe me levava, mas eu não me importava, não era algo que me incomodava, então não fazia diferença para mim, eu ia porque minha mãe me levava. Não vou dizer que sofri na minha infância com bullying e tal, não sei se as pessoas tinham medo de fazer bullying comigo, ou sei lá o que era, mas eu não sofri bullying. Então, na minha infância não foi algo que me incomodou, nem que me causou dor, nem desconforto. Na minha adolescência também não me causou desconforto, mas quando eu fiz 16 anos, que eu estava no segundo ano, eu me lembro que eu fiz uma viagem com a minha família para Natal e lá tinha uma revista com uma propaganda e eu me lembro que algumas vezes na viagem minha mãe falou sobre isso. Júlia, você tem que emagrecer, tem que perder peso, você tá ficando mocinha, tem que cuidar da saúde e tal. E aí vendo aquela revista eu me interessei, minha mãe até se surpreendeu porque eu nunca havia me incomodado, ela sempre falava, sempre sugeria, sempre tentava de alguma forma me ajudar em relação àquilo, mas não era uma coisa que me afetava. Então eu decidi, por curiosidade, me chamou muita atenção, perca 16 quilos em não sei quantas semanas, acho que era um mês, se eu não me engano, e ali naquele momento eu decidi comprar aquela revista. Então o que aconteceu? Eu passei a ler aquela revista, eu levei aquela revista para casa e comecei a colocar em prática o que estava naquela revista. E de fato eu emagreci, eu me lembro que eu perdi 16 quilos e eu fiquei bem magrinha porque eu nunca fui realmente muito gorda, mas eu era gorda. E aquilo começou a me incomodar, aquilo começou a me trazer desconforto e eu comecei, desde essa revista, a me importar. E eu passei a me importar mesmo quando eu emagreci. Quando eu emagreci foi que eu comecei a ficar já me importando mais, me preocupando mais, porque eu vi o efeito de perder peso no meu corpo, nas roupas, tudo que para a mulher é muito atraente. Então eu me lembro que ali, naquela revista, não estou culpando a revista, mas naquela revista, aquilo que eu comprei começou a afetar os meus pensamentos acerca de mim mesma. Começou a me convencer que quanto mais magra eu estava, mais eu era parecida com aquela mulher da revista, mais bonita eu ficava. E o meu processo de aceitação mudou. Eu comecei a me aceitar idealizando aquilo que eu queria ser. Quando eu me tornasse o que eu queria ser, então eu seria feliz, eu estaria ótima. E isso certamente foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Depois de comprar aquela revista, de perder muito peso, e as pessoas à sua volta, elas pensam que tá tudo bem, tá tudo jóia, porque você tá magra, você tá linda, você tá ótima, e por um momento você até, de fato, acredita estar ótima, acredita que você está bem por estar emagrecendo, mas por dentro havia algo que estava se tornando escuro em minha alma, porque eu nunca havia me incomodado e a minha forma de me olhar não estava baseada no meu peso, não estava baseado no meu manequim, não estava baseado na minha estética, mas na medida que eu fui perdendo peso e aderindo todo aqueles conhecimentos de perder peso e quanto aquilo passou a ser importante, prioridade, aquilo foi criando um buraco escuro dentro de mim. Então, depois de perder todo o peso, de começar a se importar, isso se torna uma prioridade a ponto que você busca medicamentos, você busca pesquisar páginas, você busca se alimentar de conteúdos que só te ensinam a perder peso e ficar bem fisicamente. Porém, saúde zero, porque eu não tinha saúde, eu não me alimentava bem, eu praticamente não comia, então não tinha como obter as vitaminas e ter saúde. Era uma magreza sem saúde. E o pior, a doença da alma. Magreza é uma beleza apenas física e estética, mas a alma doente, a minha alma precisava realmente de cura. E eu me lembro que na época era Orkut, comunidades, eu pesquisava comunidades junto com uma amiga minha que ensinavam, e pregavam a anorexia como algo positivo. O não comer, a rejeição à comida. E ali já começa um outro problema, não apenas de não me aceitar gorda, não estar bem com o corpo que eu tinha, embora eu já estivesse magra, nunca era suficiente. Ali começa o segundo ponto. Eu começo a tomar uma aversão à alimentação, a ver a comida como minha inimiga, a ter a comida como algo negativo, como algo muito ruim, prejudicial. Então começa uma guerra entre a alimentação e eu já não comia,
comia, eu já, quando comia, me culpava. E eu entrei num processo da anorexia, que é quando você rejeita a comida, você começa a desejar viver de luz, aquelas histórias, né, que as pessoas vivem de luz. Se aqui isso existe, eu desejei muito isso. Parece até piada, mas muita gente com certeza deve desejar isso. E eu me lembro que eu comecei a desejar não comer, eu não queria mais comer, eu não queria ter uma relação com a comida, eu achava que a comida era algo que me prejudicava. E eu fiquei bem magra, mas quanto mais magra eu estava, mais doente emocionalmente eu estava, meus pensamentos completamente obcecados por um padrão que o mundo nos impõe. E na época era aquele padrão mesmo, magreza, Hollywood, né, tipo Angelina Jolie. Era isso que eu seguia e era isso que eu achava muito bonito. E o meu padrão verdadeiro, a mulher brasileira, quadril, corpo, então era uma coisa completamente oposta. E eu não aceitava de jeito nenhum. Eu queria ter aquele padrão lá que eu achava o máximo. E a minha alma foi ficando doente, começa uma guerra, a comida não é legal, preciso não comer, porque se eu comer eu vou engordar. E você começa a contar todas as calorias, você começa a contar tudo, até o que você bebe, se suco, se não é, o que é que você comeu, você anota e você repensa com culpa durante a noite as decisões que você tomou. E isso é uma loucura. Só que isso por alguns dias qualquer ser humano pode lidar. Quando isso se torna em uma proporção de anos, fica muito difícil. E eu me lembro que os meus amigos da época começaram a perceber: Juliana, você não tá comendo, passava muitas horas juntos. Não tô comendo, não, vou chegar em casa, vou comer porque eu tô de dieta, tal, pra não perder a minha dieta, tal, não sei o que. Me pesava todo dia, era aquela loucura. E pesquisando e tomando os remédios pra emagrecer e toda aquela maluquice, a vida completamente escura. Sem aceitação, sem uma prioridade de vida fundamental, sem propósito de vida, sem me amar do jeito que eu era. E eu me lembro que isso foi se tornando uma escuridão completa dentro de mim. E eu parava na frente do espelho e ia olhando e marcando cada pedacinho que eu queria poder tirar, que eu queria que fosse diferente. E eu me lembro que eu cheguei a me olhar no espelho e a desejar morrer. Não quero mais, essa é a vida toda tendo que lutar contra isso, nunca chega ao fim. Esse sofrimento, essa dor nunca vai acabar. Será que um dia eu vou chegar onde eu quero, ter o corpo que eu quero? Era uma loucura, mas era tudo que eu enxergava. E eu me afastei de quem eu era, porque eu sempre fui extremamente positiva, otimista, sempre tive muita autoestima e eu questionava isso em minha mente e eu não entendia como eu tinha chegado àquilo, porque eu era realmente o oposto de tudo isso. Eu fui me transformando em uma pessoa triste, quem estava à minha volta não percebia porque era algo interno. Eu estava muito bonita, muito magra, na verdade fiquei completamente sarada porque eu passava horas na academia, era aquela obsessão louca e fui a todos os extremos possíveis em busca desta beleza, desse padrão que eu pensava ser a razão, o propósito que eu tinha que cumprir na minha vida de alguma maneira. Então eu me lembro que eu comecei a ficar muitas horas no meu quarto, dormindo, triste, angustiada. E gente, eu estava magra. Eu nunca consegui ser magra como eu fui naquela época. Então, tipo, que loucura. Eu estava bem magra, mas muito magra mesmo. Palavras não dá para descrever. Que loucura. Eu bem magra, eu me via 3 vezes maior. 3 vezes maior é mentira. 10 milhões de vezes maior do que eu era. Eu via, eu criticava, eu me culpava se eu comesse e me culpava por não me esforçar ao ponto de conseguir o que eu queria, porque se eu conseguisse aquilo que eu queria, que era impossível, porque acho que ninguém chega, quem tem esses gatilhos, esses problemas, nunca vai chegar onde quer. É uma obsessão, você nunca chega onde você quer. E aí, eu me lembro que eu ia pra minha cama e chorava, muito triste, e eu me lembro que um dia eu falei assim pra Deus, eu sempre ouvi falar de Deus na minha casa, na minha família, os meus pais sempre falaram de Deus pra gente, pra mim e pros meus irmãos, e eu tinha um conhecimento, eu sempre acreditei. Então mesmo distante de Deus, como eu estava distante, eu não me relacionava com Deus, ele não era uma prioridade na minha vida, mas mesmo distante, naquele momento de dor, eu me lembro que eu deitei a minha cabeça no travesseiro e pensei: Deus, eu não quero tirar de maneira nenhuma a minha vida, eu jamais teria coragem de fazer isso, e eu sei que o Senhor é que define o nosso dia de nascer, o nosso dia de morrer, mas eu não tenho mais vontade de viver. Eu estou cansada, eu estava muito cansada, eu estava em um buraco profundo nas minhas emoções, os meus pensamentos e a minha forma de me ver. E eu me lembro que alguns dias depois chegou uma pessoa na minha casa, uma visita, e falou assim: Julie, Deus te ama. Ela falou essa frase pra mim: Deus te ama.
do jeitinho que você é. Eu não poderia, gente, ouvir qualquer outra coisa. E naquele momento que eu ouvi aquilo, o meu coração, os meus pensamentos foram completamente tocados. Por mais que eu tente explicar para você o que foi ouvir isso, eu jamais vou conseguir. E quando eu ouvi aquelas palavras, elas entraram no meu coração, elas entraram no meu pensamento. Eu me lembro que eu fui dormir diferente. E eu disse a ele, Deus, o Senhor me ama do jeito que eu sou, do jeitinho que eu sou. E aquilo me marcou. E eu comecei a me aproximar de Deus. E comecei a receber essa aproximação dele, esse retorno dele. E eu me lembro que eu comecei a me interessar mais por ler livros que me ensinassem sobre ele, ler a Bíblia também, ouvir pessoas que tinham uma relação com Deus e que tinham vivido uma história de superação. Seja em qual área fosse, eu comecei a me interessar. E eu comecei a me aceitar. Dizer, se Deus, que é Deus, perfeito, me ama do jeito que eu sou, por que eu não posso me aceitar como eu sou, buscar melhorar, mas uma coisa leve, uma coisa natural. E, sinceramente, foi um milagre, porque eu não consigo entender do tamanho que era aquele buraco, como eu pude sair, só com essa palavra. E é por isso que o meu projeto se chama Mude de Opinião. Mude de Opinião nada mais é que esse lugar onde você ouve uma palavra, você aprende, você ouve uma história de superação, você ouve uma coisa positiva e você reflete acerca do seu ponto de vista sobre você, sobre o mundo, sobre as pessoas. E isso pode te dar um novo rumo, um novo caminho, uma leveza, te curar, te ajudar, te incentivar. Então eu me lembro que depois daquela palavra que eu ouvi, a minha vida mudou. E por incrível que pareça, eu abandonei tudo. E fui de um extremo a outro. Larguei dieta, larguei tudo. E eu engordei bastante, gente, na época. Porque quando você tá muito tempo sem comer e você volta a comer, você enfia o pé na jaca. E eu me lembro que eu engordei bastante, mas eu estava gorda. E agora eu já não me via tão gorda como eu me via quando eu estava magra. E eu comecei a viver. Voltei a ir à praia, porque eu estava magra, mas eu não ia à praia. Olha que eu era muito praieira. Eu deixei de ir à praia, deixei de fazer as coisas que eu gosto, deixei de ter um convívio social. Eu mudei literalmente da água pro vinho por causa daquela compulsão em buscar o corpo perfeito e não me aceitar. E quando você não se aceita, você não consegue se relacionar bem com as pessoas também. E aí eu me aceitei, voltei a ter contato com algumas pessoas e engordei e era feliz mesmo com o peso que eu estava. Tinha paz, não tinha mais depressão, angústia, porque tudo aquilo me levou a uma profunda depressão, uma ausência de vontade de viver, uma angústia profunda onde eu só queria dormir e nada mais. E eu me lembro que eu voltei e eu passei a ter objetivos, sonhos, passei a aprender alguns idiomas que eu me interessava na época, a fazer planos, eu me descobri escrevendo, passei a compor canções daquele processo de dor e sofrimento. Eu fazia muitas canções no meu quarto, onde eu declarava tudo aquilo que eu sentia em forma de canção e comecei a descobrir os meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos. Comecei a cantar, comecei a escrever, na época eu escrevi livros. E, gente, o amor de Deus cura. Eu não sei se alguém te disse que Deus te ama do jeito que você é, mas eu faço questão de te dizer o que eu ouvi. Deus te ama do jeitinho que você é. E não importa qual seja a sua história, aquilo que você precisa superar, Ele pode, com o amor dele, mudar toda a sua história. E eu me lembro que eu mudei de vida, passei a sonhar, voltei a ser alegre. E depois daquele processo que eu contei a vocês aqui, que eu engordei, eu voltei a cuidar da alimentação, a perder peso novamente, mas tudo era diferente. Porque eu não precisava mais daquilo para me sentir amada, eu não precisava mais daquilo para ser aceita. E para que eu mesma me aceitasse, não era mais necessário. Porque agora eu me aceitava porque Deus me aceitava, porque Ele me amava. E eu comecei a buscar conhecer mais a Deus, ler sobre Deus, me relacionar com Ele, passar momentos com Ele. E Ele me curou, Ele me libertou, Ele sarou meu coração, Ele me trouxe amor, abraço, afeto, sentido de vida. E 10 anos se passaram e eu estou aqui compartilhando com você. Uma outra parte da minha história de superação que eu quero compartilhar é que, embora eu tivesse recebido todo esse amor, tudo que eu falei pra vocês, e eu mudei de fato, eu mudei. Daquele dia em diante eu não fui mais a mesma. Mas a vida, ela tem altos e baixos. E eu acredito que ficou um traço em mim a respeito de tudo isso. Que um momento da minha vida eu enfrentei e eu vivi. Em alguns momentos, sim, eu tendo
a olhar e querer me criticar, eu tendo a olhar para a alimentação e ver de uma forma negativa, às vezes exagerar na quantidade de exercícios, às vezes tenho tendências, sim, a querer voltar a ter aqueles comportamentos. Muitas vezes me pego me condenando pela quantidade que eu comi, pelo que eu comi, tantas coisas a me olhar. Há pouco tempo eu precisei me olhar no espelho e dizer: eu faço as pazes com você, eu te aceito como você é, Deus, obrigado por como eu sou, me perdoa por estar me criticando, porque eu tenho saúde, está tudo aqui no lugar, está tudo funcionando, não há motivo para murmurar, não há motivo para me entristecer, nem me condenar, nem me culpar, nem me autocriticar tão severamente. Em alguns momentos eu preciso fazer isso e lembrar daquele amor que há 10 anos atrás me curou, me trouxe superação e uma nova vida. Então, não é um passe de mágica, mas é uma cura que você vai buscar diariamente. Porém, quando aquele amor de Deus te toca, quando você entende que você é amado, que você é aceito por Deus como você é, que Ele te fez como você é, que Ele te acha incrível, que Ele te acha especial, isso muda a sua história. Isso mudou a minha história. E que essas coisas que eu estou compartilhando aqui com você possa te ajudar, possa ser uma bênção também na sua vida. Tudo que eu posso dizer é que eu superei a depressão, a anorexia, o transtorno dismórfico corporal e todas as vezes que essas coisas tentam vir contra mim, me sufocar, me fazer, querer retroceder, eu lembro do amor que me curou e que me manteve sã, curada todos esses anos. Eu acredito que a única maneira de eu me manter em superação é estar ligada, unida a este amor. Por isso eu quero falar deste amor que tanto me modificou para você. Deixe o amor de Deus entrar na sua vida. Acredite que Ele te ama, acredite que Ele existe, busque Ele e Ele vai te encontrar.